Vamos iniciar então com uma live. Hoje a Mônica vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico tardio em adolescentes e adultos. Então, se você já tem um diagnóstico ou você é um adulto disléxico, seja bem-vindo, porque essa live é para você. Mônica, se apresenta para o pessoal. Vou me apresentar então, eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria e agora estou estudando psicopedagogia e eu sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Estou aqui para falar com vocês sobre a dislexia. Eu tive meu diagnóstico tardio, né? Para quem não sabe, eu tive meu diagnóstico, acho que eu tinha 42 anos, então foi um diagnóstico tardio. E ele foi muito importante na minha vida. Ele foi um divisor de águas. E é por isso que eu queria trazer tanto esse tema, Carol, porque ele mudou muito a minha vida. E eu queria falar sobre isso para que as pessoas entendessem a importância, né, de ter o diagnóstico, de saber sobre a dislexia, ter consciência, né, ter o autoconhecimento de saber que é disléxico e que nós somos super capazes, inteligentes, né? É E tudo verdade. mais. Então, eu já começo com a primeira pergunta, querendo saber de você, Mônica, por que o diagnóstico da dislexia é tão importante na vida de um adulto? Então, o diagnóstico, ele, como eu falei, ele é um divisor de águas. Ele é realmente um divisor de águas. Eu senti isso na minha vida. E por quê? Os adultos disléxicos, eles trazem, né, todo aquele rótulo que foi colocado na infância, na época de escola. Então, você é lento, você é desatento, você é incapaz. E a gente carrega esses traumas, esses bloqueios. E aí, quando a gente tem o diagnóstico, a gente entende que, na verdade, não era que a gente era desatento, não era falta de esforço, não era que a gente era burro, era dislexia. Então, é como se acendesse uma luz na nossa vida, né? E a gente entende realmente quem a gente é. O que a gente passou tem um nome. E aquele peso enorme que carregamos, né, de nunca conseguir nada, aquilo ganha um nome. E aí, nossa, faz uma diferença muito grande. A gente entende que a gente tem uma diferença neurológica no processamento de linguagem. E não falta de esforço. E isso, gente, muda muito a autoestima. Sabe, passa a saber que somos capazes, inteligentes, a gente reduz aquela culpa, né, que a gente carrega, que a gente coloca muita culpa em cima da gente. A gente reduz essa culpa eu acho, Carol, que ele faz a gente enxergar um futuro, né? Então a gente consegue planejar um futuro, e foi isso que aconteceu comigo. Você tem esperança, né? Isso. Você E fala, ele posso. é exato. E Maravilha. a gente consegue planejar, né, um futuro. Antes a gente fica, não consigo nada, não consigo nada. Não, e aí a gente planeja um futuro, a gente sabe que a gente é capaz, que a gente vai chegar, que a gente vai conseguir, que a gente pode. É verdade. E quais são as consequências de um diagnóstico tardio? Me conta um pouquinho sobre você. O que te trouxe aí de sequela? Então, o diagnóstico tardio ele é muito profundo, né? Porque a gente carrega as frustrações, a gente carrega os rótulos, né? A gente carrega trauma, bloqueio. Então, a gente vai ressignificar com o diagnóstico. Mas aquele trauma, aquele bloqueio, né, que a gente trouxe, a gente carregou uma vida inteira, né? E a gente tem uma vida com autoestima mais baixa, tem muitos casos de ansiedade, de depressão, né? E aí com o diagnóstico, a gente consegue mudar isso. A doutora Seri, ela fala uma coisa super interessante. Ela fala que adultos não diagnosticados frequentemente limitam seus sonhos profissionais, porque não acham que são capazes. Eu acho tão profundo.
essa frase dela, porque realmente a gente limita. E eu, por muito tempo, eu limitei meus sonhos profissionais. Eu via, por exemplo, as pessoas saindo de grandes empresas, sabe? Quando sai todo arrumado, né? De terno, salto. Aí eu olhava, eu achava lindo. Eu falava, nossa, que bacana, né? A pessoa, tipo, é uma grande empresária, uma diretora. Mas na mesma hora eu pensava assim, não, 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 mas eu não quero isso. Não é que eu não queria, é que eu achava que eu não era capaz de ser também uma diretora de empresa, trabalhar numa multinacional. Então, eu concordo muito com ela. Eu acho que a gente limita porque a gente acha que a gente não é capaz. A gente acha disso que a gente veio trazendo tudo que a gente passou, né? Durante a nossa vida. Sim, é verdade. E é tão interessante que eu atendi uma vez uma avó que ela entrou na semana da dislexia por causa da neta, porque o filho também tem dislexia, só que o filho é adulto. E aí a reclamação dela, não foi reclamação, foi um desabafo dela, foi eu quero ajudar minha filha, porque eu quero ajudar minha neta, porque o meu filho, ele pinga de trabalho, ele não consegue parar em um trabalho, né? Então ele abandonou a escola e pinga de trabalho. Então ela falou, eu não quero isso para minha neta. É bem interessante, porque quando você vê a consequência, né, da dislexia no filho e você não quer para o seu neto, você vai, como essa avó fez, vai estudar, vai procurar informação, né? Vai atrás de cursos, vai atrás de congressos para poder ajudar a sua família, ajudar quem está em volta de você. Isso é maravilhoso. Mônica, e como o diagnóstico impacta a autoestima do adulto disléxico? Então, o diagnóstico ele impacta assim de uma forma enorme e positiva, né? A gente cresceu ouvindo que a gente é desorganizado, que a gente não presta atenção, de que a gente vive no mundo da lua, e o diagnóstico ele consegue ressignificar toda essa bagagem que a gente traz. Porque quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem informação. E aí a gente tem a informação de que temos o lado positivo. Então, nós somos pessoas super criativas, temos pensamento visual, resiliência. E aí, quando você descobre que você tem um potencial enorme, que você é inteligente, né? Como diz a Alexandra, de cara você é inteligente. Então, né? Quando você descobre isso, você ressignifica todo aquele seu passado. E aí você ganha força para fazer o que você quer. Porque a gente, com, com esses rótulos, essa bagagem, né, que a gente traz, esses traumas, a gente acha que a gente não pode fazer as coisas, que a gente não é capaz. Mas o diagnóstico ele vai ressignificar isso para você, né? Assim, vai te trazer informação. Eu acho que o diagnóstico ele traz informação. Ele traz informação e te dá o poder de ir atrás de adaptação, de ir atrás de estratégias. E aí você consegue chegar onde você quiser. Verdade. No meu caso também foi assim. Eu queria mostrar para os meus filhos, que também são disléxicos, até onde eles poderiam chegar. Só que eu queria ser o exemplo deles, porque eu sou cristã e na Bíblia fala que a gente tem que ser imagem e semelhança de Jesus. Jesus é tudo, né? É fantástico. Então eu tenho que ser imagem de Jesus e os meus filhos teriam que ver Jesus em mim e ver a minha autoestima, o meu superpoder, o meu top no estudar. Então quando eu descobri a minha dislexia, eu falei, hoje eu posso fazer isso. Então, corrida contra o tempo, né? Te morde o bichinho da leitura e você começa a ler tudo, você começa a estudar, você volta para a faculdade, você faz pós-graduação, depois você vai para o mestrado e você quer aprender, e você quer aprender, e você trabalha, e uma pessoa te chama, outra pessoa te chama. Um mundo se abre na sua frente quando você aprende, quando você entende que tem dislexia, quando você entende que existem métodos de estudo, adaptações, aqui até babei aqui, ó. É A gente maravilhoso se isso. empolga, né? A gente se empolga. Mas é isso mesmo. Carol, eu fui procurar o diagnóstico porque, assim, a gente sabe que tem alguma coisa diferente, né? A gente tem a consciência, a gente não sabe explicar o que que é.
mas a gente sabe. Então, eu batia muito nas coisas, o que você falou da avó, falando do filho, né, que ele pingava muito. Eu tentei muitas coisas, mas tudo eu esbarrava, sabe? Eu falei, não é possível, gente, não é possível. Aí eu falei, não, eu vou tentar, então, abrir uma empresa, porque eu achava que daí eu faria do meu jeito. Mas eu esbarrava em tudo. Até uma hora que eu falei, chega, chega. Eu quero saber o que que acontece comigo. Fui, né, procurei profissional, fiz o diagnóstico. Quando eu li dislexia, muita gente fala assim, tem gente que fala, eu fiquei triste, tem gente que fala, não me deu alívio, né? Para mim foi um alívio, porque eu realmente falei, agora sim, tem um nome, existe um nome para tudo que eu senti. Primeiro, realmente eu tinha alguma coisa diferente, e ela tem um nome. E aí eu fiz que nem você. Me deu um negócio, menina, que eu queria informação, eu fui atrás de informação. Eu queria fazer, como se, parece que a gente quer fazer tudo que a gente não conseguiu fazer antes, né? E Sim. aí, eu sempre falei assim, ó, fazer outra faculdade, Deus me livre, eu jamais, esse povo que faz faculdade depois, doido. Aonde eu estou? Na faculdade, né? Que eu falei, o quê? Eu quero estudar, eu quero mais informação, eu quero conhecimento, e esse bichinho aí também me picou, Carol. Bichinho do conhecimento, o menino dá uma vontade de estudar e ele te começa. E eu acho que é um ciclo virtuoso, né? A gente procura informação, a gente começa a entender, a gente põe as adaptações, e eles falam, meu Deus, eu consigo. Aí eu quero mais, eu consigo, eu quero mais, né? Isso, é isso mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. E o diagnóstico significa colocar a pessoa em uma caixa ou rotular essa pessoa. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais ouvi, sabia? Hum. Principalmente logo depois que eu fiz o diagnóstico. O que eu ouvi isso, você vai rotular, você vai botar um rótulo na tua testa. Aí não vou fazer diagnóstico com meu filho porque eu vou botar ele dentro de uma caixinha. E, gente, é ao contrário. É exatamente o oposto. O diagnóstico vai te libertar e não te colocar numa caixinha, num rótulo. Porque antes do diagnóstico, a gente vive com esses rótulos que botaram pra gente, né? Na escola. Então a gente vive com eles ali na cabeça. Você é burro, você nunca consegue, sua nota é sempre baixa. Você vive no mundo da lua, você não se esforça, por isso que você não consegue. Então a gente vive com isso na cabeça. Isso limita. Na hora que você tem o diagnóstico, que você entende que não é isso, você é disléxico, isso vai te libertar, porque você vai atrás das adaptações, você vai atrás das informações, e aí você vai ver que você é capaz. E quando você entende que é capaz, é libertador, porque você vai conseguir o que você quiser. Então, eu acho exatamente o oposto do que muita gente fala. Sim, é verdade. Eu concordo com você. E que benefícios práticos o diagnóstico traz para a vida de um adulto? Então, eu acho que tem muitos benefícios, muitos. Quando a gente tem diagnóstico, a gente tem informação, eles sempre falam, né, Carol, que informação é ouro. Então, por exemplo, no trabalho, você se organizar, fazer a sua agenda, você saber que você precisa do tempo das pausas, você usar o mapa mental para fazer o seu trabalho, para uma apresentação, por exemplo, você botar ali mapa mental. No seu estudo, adaptação de prova, ledor, estudo visual, né? E até na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, a gente tem um benefício, porque a gente começa a se organizar, usar cor, é, tem várias técnicas, né, que ele te usa, Pomodoro. Então, isso tem benefícios em toda a sua área da vida. E tem um benefício que eu acho muito interessante, que quando a gente tem o diagnóstico, o ser humano, por natureza, procura comunidade, né? E quando você entende que você é disléxico, e normalmente, né, o disléxico é aquele que se fecha, né? Porque,
ai, não vou me expor, ah, não, melhor não, porque eu não sei, acho que eu vou errar. Quando a gente entende que é disléxico, a gente procura a comunidade, né? O nosso grupo, o nosso bando. E você conhece outras pessoas que têm, né, histórias parecidas, dificuldades, vitórias, e você conhece outras pessoas com a mesma, né, uma história parecida com a sua. Então, eu acho, esse benefício eu também acho super legal para a nossa vida pessoal, que a gente conhece muita gente, né? Nossa, graças à dislexia, né? Eu e a Carol nos conhecemos, a gente conhece tanta gente bacana. É tão legal trocar, fazer essa troca de informação, essa ajuda, ter apoio, que é muito importante. Então, a gente consegue, dentro do grupo, o apoio. A gente tem até um grupo VIP dos adultos disléxicos, maravilhoso. Então, com o diagnóstico, você procura, né? Você procura e encontra pessoas também. Sim, eu acho que também um dos benefícios é o autoconhecimento, né? Você sabe quando Uhum. você tem que parar. Isso me ajudou muito. Saber que eu tinha que parar no meio do dia, 20 minutos para descansar. Saber que se eu trabalho até meia-noite, então quer dizer, de manhã eu vou precisar descansar mais. Né? Saber que se eu trabalho 8 horas, eu vou ter que arrumar um período nessas 8 horas para dar um descanso, né? Para ter uma pausa. Ou até mesmo no final de semana. Meu final de semana não pode ser tão agitado assim. Porque segunda-feira eu vou dar um capo. Me conhecer, né? O autoconhecimento me trouxe esse autoconhecimento através da dislexia. Porque antes não, antes eu ia que nem um trator. Só que eu não fazia nada com excelência. Eu, às vezes, abandonava as coisas no meio do caminho. Aí eu ficava pensando, falava, puxa, mas por que eu abandono as coisas no meio? Eu devia ter terminado o trabalho até o final, né? Que cara que eu vou ficar na frente das pessoas. E agora não, hoje não. Hoje eu faço com excelência o trabalho, eu termino até o final. Porque eu me conheço, eu sei até onde eu posso. Eu já recusei vários trabalhos, já recusei várias palestras, porque eu sabia que ia bater com outras mentorias. Aí eu falava, não, não dá. Ou a gente muda para um outro dia, ou não vai dar. Porque eu já me conheço. Então, quando o disléxico, né, tem esse autoconhecimento, até mesmo criança, meus filhos que são adolescentes, eles sabem até onde eles podem ir. Tem momentos que eles falam, mamãe, eu preciso descansar, porque eu estou muito Uhum. cansado. Aí então vai deitar, filho. Porque senão eles não rendem no dia seguinte. É, E mesmo no momento de estudar, né? Os meninos estudam muito aqui. Em casa eles estudam umas 4, 5 horas. Lição de casa e depois estudo mesmo, porque aqui é muita prova oral, né? Se eles não descansam, não rende, não dá. A memória de curto prazo funciona assim, que é uma beleza. Né? E a memória de longo prazo, que precisa funcionar, não funciona. Então, o autoconhecimento eu acho que é um fator também bem importante, né? é verdade, tem toda a razão, Carol. Eu não descansava também. Eu não descansava. Eu tinha vergonha de descansar. Eu E também. hoje eu sei, eu tinha vergonha. Eu achava que não podia. Imagina descansar no meio do dia. De jeito nenhum. Eu também. Agora, não, eu preciso. Eu preciso. Eu durmo. Eu durmo 10 minutos. Se Eu precisar, eu durmo também. 10 minutos e eu falo para todo mundo: olha, eu vou dormir 10 minutos, tá? Por favor, não entrem. Porque são 10 minutos, então eu preciso descansar. Sim. Mas eu sei que eu preciso. E sabe o que é legal também? É que a gente acaba mudando também o nosso entorno, né? Por exemplo, as crianças sabem sobre a dislexia, elas já sabem que eu preciso desse descanso. Meu marido também já sabe, respeita esse momento, respeita esse espaço. Então a gente vai ampliando, né, esse leque de informações. Sim, maravilhoso, é isso mesmo. E para a gente terminar, o que você diria para um adulto que desconfia ter dislexia, mas nunca procurou um diagnóstico? Então, a primeira coisa, não tenha medo do diagnóstico. Não tenha medo. O diagnóstico não é uma fraqueza. O diagnóstico, ele só vai te dar autoconhecimento, como a Carol falou. Mesmo que você, eu vejo muito adulto assim, ah, mas eu já estou mais velho, né? Já passou da hora. Não, gente, autoconhecimento não tem idade. É muito importante a gente se conhecer, de saber quem nós somos, né, o que temos, como fazer para passar os nossos desafios.
Então, o diagnóstico, ele é muito importante, ele vai mudar a sua vida, até porque ele vai trazer informação, você vai conseguir saber quais são as estratégias para você fazer o que você quer, não importa a idade. Ele vai te trazer aquela paz e aquele ressignificar todo o seu passado, né? Porque falando aqui de adultos, a gente traz todo aquele nosso passado escolar. E eu garanto isso para vocês, até porque eu estou na faculdade, estou super feliz. Imagina voltar para a sala de aula. Não, mas a gente ressignifica o nosso passado. E aí a gente ganha muita força para conseguir fazer o que a gente quer. E não importa a idade, não, gente. O nosso sonho não tem idade para a gente chegar onde a gente sempre sonhou, né? E não tem idade para isso. Então, busquem diagnóstico. O diagnóstico vai trazer esse alívio e essa informação, que é tão importante para a gente. E transforma a vida para melhor, né? Assim, Para melhor. transforma. Eu lembro que você sempre falava assim, o Rodrigo fala, transforma a vida, não é em 360 graus, falava em outro grau. Ele fala assim, não, vocês têm que falar que transforma em 180, porque tudo que vocês falam que transforma em 360 é assim, ó, volta para esse ponto. Ele fala, não, transforma 180. Isso mesmo. Não, e transforma mesmo, né? Porque eu também, quem diria hoje, eu estou terminando o mestrado, né, já pensando em um doutorado, já confabulando, vendo matérias, sendo que eu era a menina a mais burra da família, né? Eu era a burrinha da classe, né? Sempre repeti de ano, repeti 3 vezes de ano, né? Sempre falava assim meio que porque não lia, porque como é que se você não lê, você não tem vocabulário, você não consegue falar. Então, quando você descobre que consegue ler um livro por dia, quando você descobre que consegue ler um livro por semana, né? Quando você descobre que existem vários métodos de leitura, não é só leitura com os olhos, você lê com a boca, com os dedos, com o ouvido, e aí você fala, pô, que mundo é esse que eu não conhecia ainda? Então, maravilhoso. Por isso que a gente indica para todo mundo para entrar no método Trove. O método Trove ele foi criado por mim e pela Mônica. Mônica, daqui a pouco vai explicar o que significa Trove. E ele é um curso para adultos disléxicos e TDAH que querem voltar a estudar, que querem ler, que querem se sair bem no trabalho, que quer sair desse limbo que você não é nem bom nem excelente. Você é aquele meio termo, assim, você quer morno. Não, eu quero ser aqui, ó, eu quero ser excelente. Tem um vídeo do Tom Cruise, que é disléxico, né? Não sei se você já viu que ele tá com aquela atriz loirinha, não vou lembrar o nome dela, não vou lembrar. Mas ele fala assim, comigo ou sem mim? Comigo ou sem mim? Aí, o método Trove é com o método Trove e sem o método Trove. Com o método Trove. Mas, gente, olha, faz uma diferença tão grande, mas tão grande, porque você entende que você pode sim. Nossa, eu uso a técnica correta, a gente consegue, gente. E é uma delícia, porque também é prazeroso, sabe? É muito prazeroso. Quando a gente coloca as técnicas, as adaptações, a gente consegue, nossa, a gente estuda, a gente interpreta, a gente entende. É tão gostoso. É porque a gente liga a escola, o conhecimento, a informação, à dor, né? O estudar, a dor. Quando você consegue ressignificar esse estudar dor para estudar prazer, transforma a vida. E com o Trove, eu sinto prazer em estudar. Eu nunca na minha vida imaginei falar isso. Nunca. E é prazeroso. Eu garanto para vocês. Maravilha. É isso, pessoal. Olha, daqui a Deixa pouco. eu dar um recadinho. Deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho. Vai. Vamos fazer uma coisa especial para a Semana da Dislexia. A gente tem o sorteio, né, gente, que está lá, o nosso post está lá no sorteio, corram lá, são 3 prêmios maravilhosos, Método Trove, é o curso da Carol de Adaptações Escolares
e o livro Voando Alto com a Dislexia com a Régua e o Lápis. São esses três, tá lá. Corram lá para vocês participarem. Mas, Carol, o que você acha da gente dar um desconto no método Trove para que todo mundo consiga aprender essas adaptações, essas técnicas de estudo maravilhosas para o adulto disléxico? Vamos sim, por que não? Vamos? Para a Semana da Então, Dislexia, nada mais justo. especial, né? Especial para a Semana da Dislexia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar o cupom nos nossos stories? Boa. Ou a gente fala aqui? Vamos botar nos stories? Ou pode falar aqui também. Então, o cupom é Semana da Dislexia. Usem esse cupom lá no Método Trove. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o link lá nos meus stories, mas ele tá lá na minha bio, tá o link do Método Trove, e vocês usem o cupom Semana da Dislexia. E aí vocês vão ter um desconto especial para a Semana da Dislexia. Perfeito. Sem contar que ele está no sorteio, mas quem quiser já ir, né, entrar agora. Exato. Perfeito, perfeito. Já tem um desconto especial. É isso. Então a gente vai se ver daqui a pouco, às 17 horas, tem uma outra live com uma professora, que agora ela é professora aposentada e agora ela faz aulas de reforço, ela tem uma escola, né? Uma classe em casa com alunos com dislexia, com TDAH, com TEA. Ela vai contar tudo pra gente. Às 17 horas e às 20 horas a gente tem uma live com a Associação do Mato Grosso, em Campo Grande. Então não perca, que hoje o dia ainda promete, ainda tem muito chão pela frente. E tem muita informação, muito conteúdo bom para vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo.